Olá, internautas, olá, seguidores. Esse é o Pode Blá. Eu sou o Silvinho Santos. Para mim é uma honra muito grande estar iniciando esse projeto com uma das primeiras entrevistas com uma pessoa muito especial, que você vai já ficar sabendo quem é. E para você que ainda não sabe do que se trata o Pode Blá é um podcast voltado para o cenário cultural, né? Nós vamos estar discutindo várias coisas aqui de cunho relevante para a sociedade. Mas o carro-chefe do Pode Blá é o cenário cultural, tá bom? Então eu espero que você curta a partir de hoje nossos conteúdos. Essa é a nossa primeira apresentação, é o primeiro Pode Blá que está acontecendo. E como eu disse, já começa de uma maneira muito especial, com uma amiga muito querida, tá bom? Então, se você quer cultura, esse é o Pode Blá. Roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, meus amigos. Que honra muito grande estar aqui pela primeira vez, como eu acabei de falar, iniciando esse projeto, que já é um projeto muito de longa data, né? Começou aí essa ideia há uns anos atrás e hoje eu estou conseguindo concretizar a primeira entrevista e de maneira, para mim, muito importante, que é com a minha amiga Sabrine Sena, né? A Sabrine Sena, que é uma amiga querida, a gente se conhece há uns anos. Nos conhecemos em eventos culturais, né? Com música, né? Meu ramo da cultura é a música e o dela também. E a Sabrina, eu tenho que ler, antes de eu deixar ela falar, eu tenho que ler o que essa mulher faz. Presta atenção. Ela é natural de Teresina, no Piauí, graduada em música, artes visuais pela Universidade Federal de Goiás. Ela é pós-graduada em educação especial inclusiva, regência de coral, que para mim é uma das características também muito fortes, assim, que eu sempre vi ela, inclusive já o coral regido por ela já cantou a música minha, o que me dá muita honra. Direção de arte e técnica em musicografia braille. Meu Deus, mais uma importância aqui para ela, né? E mestranda em educação, educadora musical e arte educadora, atuando desde 2000 com musicalização infantil, ensino regular de arte e música e em projetos sociais. Isso é só o primeiro parágrafozinho aqui do currículo dela, tá, pessoal? Então, com vocês, minha amiga Sabrine Sena. Olá, que honra estar por aqui. Que legal. Eu não sei se eu esperava ser a primeira, mas que honra ser a primeira. Quando a gente tem projetos que a gente considera importante, geralmente a gente quer começar de uma maneira legal. E claro, eu tenho várias pessoas legais para iniciar esse projeto. Mas você, devido ao ramo que é esse podcast, né? Sendo de cultura, começar com uma pessoa, uma profissional, que paralelamente à nossa amizade tem todo o lado profissional, que permite com que você esteja aqui. Nesse ponto não é só pela amizade, você está aqui pela sua história também, né? Então, para mim, cara, é uma honra muito grande a gente falar. Inclusive, hoje eu vou ficar sabendo de mais coisas sobre a Sabrine, que a gente se encontra muito de forma profissional, né? A gente trabalha na mesma secretaria, enfim. Mas a gente nunca bateu papo sobre coisas mais pessoais, de uma forma mais estreita, digamos assim. Sempre foi a música, o trabalho artístico nos unindo, né? Então, fala um pouco pra gente como foi isso. Tu veio de Teresina, como é que aconteceu tudo isso na tua vida? Então, Silvio, eu vim de Teresina e sempre foi muito presente essa questão cultural para mim lá. E saí de casa com 17 para 18 anos, eu fui fazer faculdade de música em Goiás. Já direto de música, já? Na verdade, a primeira faculdade minha, que não tá aí, é turismo. Eu sou bacharel em turismo. Faltou informações aqui, tá, pessoal? O que eu falei. Não, é porque esse é o meu currículo, né? É o meu currículo, na verdade, da área de arte, né? E aí eu meio que oculto essa informação. Então, quando eu saí de Teresina, eu fui para Goiás. Tentei entrar lá com 17 anos, mas meus pais não deixaram. Eu passei em musicoterapia primeiro. E aí, depois eu voltei para fazer educação musical. E
de lá eu fui indo para outros lugares. Mas por que a música quê? desde cedo? Assim, a tua casa era um ambiente muito musical, não sei. Da onde que veio essa coisa da música? Eu fui para a escola de música com 5 anos de idade, né? Então, assim, eu esperei chegar aos 5 anos de idade, que era quando essa escola permitia que a gente entrasse, que a escola é uma escola municipal, uma escola estadual de música, na verdade. E eu esperei, fiz teste para entrar. Então, assim, eu contava os dias para entrar. Agora, porque eu tenho um pai. Meu pai, ele tocava naquela época no Cefet, que era Instituto Federal. E ele tocava clarineta lá. Mas, assim, eu não via meu pai tocando em casa. Não tinha essa experiência de ver alguém... Um ambiente, musical assim, em casa. Musical, não. E aí, enfim, fui para a escola de música com 5 anos. Saí de lá, acho que com 12. Continuei estudando piano com a minha primeira professora de musicalização. Continuei com ela. Mas por gosto? Ou teu pai, vou lhe colocar numa escola de música porque ele é músico? Nunca fui obrigada a fazer arte. E aí, quando eu não estava na escola de música, eu estava na escola de dança. Eu fazia música e fazia balé. Até uns 12 anos, a minha rotina foi essa. Você é literalmente artista, né? Não é só um modo de dizer. É dom. Né? Não sei, eu acho que foi muito estudo. É porque se você for prestar atenção, a música, por exemplo, ela dificilmente ela é algo muito orgânico. A pessoa que quer aprender música, dificilmente ela começa já estudando partitura. Música que eu digo, por exemplo, um instrumento. Quando eu comecei a tocar violão, eu nem pensei em estudar. Eu pensei em pegar o violão e tocar. Quando eu já tocava alguma coisa, a parte teórica era uma chatice para mim, porque eu já executava coisas no instrumento. Então eu sempre, de uma maneira até errada, né? Nesse contexto, eu via a teoria, a parte estudada, como uma coisa mais chata, como uma coisa mais... a burocracia do processo, né? Então, por isso que eu digo, você ainda criança já gostou mesmo de fazer, de frequentar, tipo, escola de música. Né? E o que eu acho bacana falar sobre isso, por exemplo, a minha profissão eu sou educadora musical. E é justamente porque eu gosto desse processo de como vai começar, como que você insere na vida de uma criança música que não seja só para ouvir, mas que ele vivencie de uma outra forma. Então eu acho que é por isso que eu, assim, depois eu fui estudar harmonia, fui fazer teoria, né, fui fazer arranjo, mas eu tive uma vivência na educação musical, que é até ali a construção até os 7 anos de idade de uma criança, que me permitiu gostar de fazer teoria musical 1, 2, 3, 4, sabe? E que depois eu fui fazer harmonia e depois a gente vai estudando arranjo e você faz... Então, assim, pra mim foi meio que uma coisa orgânica, construindo esse elemento, sabe? Mas pra mim, porque eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, talvez, dos pais colocarem pra fazer musicalização. A importância da musicalização, ela vem aí, né? Nessa idade. E assim, até para você musicalizar adultos, vai muito do sistema, vai muito do professor. Tem professor que é muito carrasco, agora tem outros que já te ensinam de uma forma mais humana e você vai gostando da teoria, porque é chato. Não vou mentir. É porque aquela situação de... por exemplo, eu sei ler partitura. Não é que eu sei ler, eu sei o que está ali. Eu não tenho a prática de executar, entendeu? Por exemplo, em termos de notas. Eu olho para uma partitura, eu sei quais são as notas, mas, de repente, eu não sei aquelas linhas que ligam uma coisa na outra. Sei, a pausa, tem uma pausa da breve, a fusa, semifusa. Aquilo ali eu gravei na época que eu estudava, mas depois, hoje, eu sei que ela significa uma pausa, mas não sei o funcional daquilo. A vivência. Que é o meu caso. Por exemplo, você toca música de ouvido. Eu já não toco. Você pode me dar esse violão, eu não vou tocar se eu não tiver uma partitura. Entende? Olha que interessante. E é por isso que eu digo. Eu acho que se tu tivesse começado, que nem eu, primeiro o instrumento, depois a teoria, tu poderia pensar do mesmo jeito que eu penso. Já se eu tivesse começado direto na música, possa ser que eu me interessasse mais pela teoria, porque eu ainda não teria aprendido. Porque que assim, na minha cabeça, o instrumento, que no meu caso é o violão, é como se fosse a cereja do bolo. Então
Eu já comecei pela cereja, Uhum. entendeu? Eu não precisei aprender a técnica, os acordes que formam o dó. Não, já aprendi o dó Uhum. sem saber o que era o dó na Entendi. escala musical. E já fui executando. E depois, na experiência musical, na execução da vida, enfim, trabalhando com música, no decorrer, aí sim, eu fui pegando experiência e fui entendendo que existia uma espécie de métrica, que se você seguir aquilo para transpor uma música, é só seguir o Matemática. desenho. Segue o desenho, muda de dó para o si. Faz as mesmas coisas, só que meio tom abaixo. Vamos supor. Então aí você vai, sim, você vai entendendo, vai criando uma lógica na tua Que é a cabeça. questão do campo harmônico, Do campo né? harmônico. Que você vai se familiarizando e você vai entendendo, isso aqui é matemático. Então, se eu fizer isso, essa jogada, ela vai dar certo. E de fato. E essa questão, por exemplo, você está num teclado, sei lá, um instrumento que seja. Se a música é em sol, é uma coisa que eu não entendi, né? Eu ficava, poxa, como é que a música é em lá, mas a mulher puxou em fá, o cara já sabe o que tem que fazer. Nossa, Como é que- ele é um semideus, né? Eu ficava, meu Deus do céu, como é que ele consegue fazer isso? Ele está aplicando a matemática da música. Ele está fazendo o campo harmônico proporcional ao tom de fá. Se baixou de sol para fá. Então, né? Aí só que tem aquela questão dos acidentes, da escala, Aham. do meio tom, do fá do mi pro fá. Aí começa, Nada é perfeito. né? Nada é perfeito. Então, a questão, no meu caso, eu acho que é por isso que eu já sabia tocar. Então, eu já comecei a ir para a noite tocando. Uhum. Para depois eu voltar para a teoria, aquilo virou para mim uma espécie de chatice, Sim. como se eu estivesse dando um passo para trás. Eu quero aprender música para tocar. Eu já toco. Só que, claro, eu pensei isso erroneamente, porque hoje eu penso assim, se eu tivesse estudado música, eu era um músico bem mais completo. Uhum. Hoje em dia eu sou muito do ouvido. Porque a tua potencialidade de expandir aquilo que, por exemplo, se você tivesse estudado, ela é outra coisa. Né? O teu violão ia soar diferente, tu ia inserir acordes que tu nem imagina que existe. Exatamente. É. E eu conheço músicos que também nunca... Eu toco, eu executo, eu toco bem, mas eu não sou um fera no instrumento. Uhum. Eu conheço pessoas que nunca entraram, acho que numa escola de música. Um amigo meu, por exemplo, o Dani do violão. Eu chamo ele Dani do violão. Ele é fera demais, o Dani é gosto. O cara, ele sabe o que fazer em todos os tons que tu puxar a música. Eu fico imaginando, meu Deus, se ele é perfeito musicalmente, tocando uma música num tom, aí você chega pra ele e fala assim, nesse tom não, nesse. Uhum. Ele faz a mesma complexidade em outro tom, pegando na hora. O que pra mim, eu falo, não, mudou o tom, então eu vou pra casa. Vou pra casa, vou estudar Vou estudar. aquele campo lá. Entendeu? Entendi. Então, musicalmente falando, isso eu acho impressionante. E quando você tem o que você tem de conhecimento dessa parte, tu já vem formadora musical, tu já lida com coral, então tu tem uma sensibilidade para notas que não estão na hora certa, no lugar certo. Então, e lida com pessoas. O coral é um instrumento. O violão faz o que eu quero aqui na hora que eu quero. O coral tem o fulano que tá rouco, tem o fulano que hoje não tá bem, algo nesse sentido, entendeu? Então, como que, assim, pra ti, tu passou para essa experiência do coral? Como foi que aconteceu? Quando eu te conheci, foi no SESI Música, né? 2012. No SESI 2012. Tu tava ali regendo, eu não sei como é que diz o que tu tava fazendo ali. Tipo uma espécie de oficina de canto, né? A gente... eu lembro que você... Eu nunca esqueço isso, tá? Vou botar para fora aqui uma mágoa que eu tive. Eu lembro que você falou de mim, a gente se conhecendo, pessoal. Aí ela mandou eu cantar uma música. E eu cantei essa música, eu cantei de olho fechado. Eu nunca esqueço isso. Aí eu cantei essa música de olho fechado. Aí tu falou assim, por que tu não abre o olho? Eu falei, poxa, eu achei que eu tava arrasando, viajando na música. Eu achei aquilo assim, tipo, pô, é bonito, né? E tu me chamou a atenção. Não, tu me chamou a atenção. Tu deu uma opinião, não sei, né?
Falou, é legal tu olhar pro teu público. Isso, né? E eu fiquei assim, eu falei, poxa, achei que eu tava viajando, achei que tava tão bonitinho. É porque o meu trabalho ali era preparar cantores para subir no palco à noite. E aí, eu não sei quem era o material humano que eu tinha naquele dia. Eu conheci vocês no meio do mato, né? No Cacau Salva Park. No chapéu de palha, o negócio que tinha ali. A gente não teve nenhuma apresentação antes, assim, não li nenhum currículo de vocês. E então, assim, você vai, né, com a ideia de que são pessoas que ou estão começando, porque a ideia desse projeto era pegar, acho que, pessoas que trabalhavam na indústria, né? É porque o SESI eram funcionários que... É isso exatamente que você está falando. O Sistema S, ele tem essa coisa voltada para a indústria, para o comércio. Naquele momento, eram trabalhadores, funcionários ou então dependentes. No caso, meu pai trabalhava, né, no jornal, então eu podia estar naquele processo, né? E, graças a Deus, e nesse ponto, você foi assim uma espécie de pé quente, porque o primeiro onde a gente se conheceu eu fui campeão. Se eu não me engano, você tocava com violão. Isso. Não. Eu levei violão pra lá, mas na minha apresentação, no palco, foi só enfim, a banda me acompanhando, né? Mas me diz uma coisa, como foi que tu veio parar em Rondônia? Tu nasceu no Piauí, aí se graduou, Goiás. Aí voltei um pouquinho para Brasília, porque eu passei num concurso lá para ser técnica em musicografia Braille. E também trabalhei ali com o pessoal da Secretaria de Cultura, né? Musicografia Braille? Mas eu acabei, nem cheguei a atuar lá em Brasília, porque eu fui para a Secretaria de Cultura. Eu não sei se eu estou estranhando mais você ter essa função, sei lá, e eu não sabia, ou tô achando estranho que existe isso. Eu não sabia que existia. Então, existe. Musicografia Braille. Existe. Vou focar na musicografia. São partituras escritas para cegos. E isso tem toda uma normatização, não é assim de qualquer coisa. E tudo que tem escrito numa partitura em tinta, clave de sol, compasso 4x4, mudança de compasso, ela também tem numa partitura em Braille, de musicografia Braille. A mesma coisa, do mesmo jeito. Ritornello, que é quando você volta para o início da música, acorde, tudo tem. Só que... Interessante. Enfim. Inclusive, a gente fez um trabalho, o pessoal do grupo vocal, né, do qual eu dirijo. Aqui tem isso? Então, nós fizemos o Zezinho Maranhão, quando a gente fez há 4 anos atrás. A gente fez o Canta Zezinho. As partituras, nós fizemos partituras em tinta e partituras em braille das músicas do Zezinho Maranhão, que não tinha nada escrito ainda, né? Em partituras. Assim, o Zezinho escrevia em caderno, né? O Zezinho era gênio. Então, e aí a gente teve que... Falei, não, e agora? Porque nós fizemos arranjos vocais das músicas do Zezinho que não tinha registro. Ainda tinha isso. Então, a gente registrou em tinta, existe um caderno, a gente chamou de caderno, né? Chama Rascunhos, Canta Zezinho Rascunhos, onde a gente tem 12 partituras em tinta e, se eu não me engano, algumas partituras em braille, das mesmas músicas em tinta em braille. E esse material tá disponível na internet. É mesmo? É disponível. É uma coisa mais para você ir depois garimpar. É muito interessante, porque a gente hoje em dia tem muito essa questão da acessibilidade, muito assim em voga. E eu não sabia, por exemplo, que existia um material desse. A gente vê muito coisas voltadas para o público surdo. Sim. Né? Que ganhou principalmente uma importância na última presidência que teve. Sim. A esposa, a primeira-dama, ela trouxe à luz essa questão da acessibilidade e isso perdurou. E hoje em dia é muito respeitada essa questão da acessibilidade, pelo menos para o surdo, a gente percebe que tem na programação. Mas para o público cego é mais complexo. Sim. Né? De ter uma comunicação voltada para o público. Porque, na verdade, o público... Eu não sei como é que se chama cego ou se é deficiente visual. Pode falar, não sei cego. Como é. Porque tem alguns termos que hoje em dia mas errado. Pode falar. O áudio já é a leitura dele, digamos, do que está acontecendo. Né? Então. Mas quando ele... O que é que me deixou assim... curioso. Se ele está lendo uma partitura,
como que ele vai estar executando o instrumento? Eu fiquei assim, me deu Então, uma... cada Porque um, a leitura dele é no tato, não é? cada um tem o seu processo, né? E aí ainda tem Ou é isso. memorização, ele lê e Então, depois ele executa. memoriza. Agora eu te falo assim, sei lá, nós temos cegos pianistas que tem que estudar Bach, Beethoven, né? Liszt, vários compositores. Tu imagina como que era para eles, né? Então, depois que hoje já existe programa, software que faz isso. Então, tu imagina o quão era difícil esse aluno estudar na casa dele ou estudar na escola, né? As suas partituras de não sei quantas páginas, se ele não tinha um apoio. Ele não tem como ter um professor 24 horas ali para que ele estudasse. Então, essas partituras, elas facilitam a vida deles porque eles podem estudar sozinhos. Então, cada um tem a sua técnica de memorizar, assim como o tato. Nem todo mundo tem tato na mão. Eles podem ter tato na testa, na ponta do nariz, sabe? E eles têm tatos em locais diferentes. Então, assim... Tem essas nuances, assim, né? Tem. É porque a gente imagina que você quer dizer assim, tato no sentido assim, de perceber a letra lá, o que está escrito com a ponta do dedo. Tem gente que não tem, cego que não tem essa facilidade. Que não tem a sensibilidade aqui no dedo, ou por algum motivo, né? Sei lá, teve um acidente, alguma coisa assim, não tem essa sensibilidade. Então, assim, eu já vi vários formatos. Tem aluno, por exemplo, que passa ali, já decorou aquela linha. E aí ele vai para a próxima, já toca aqui, peraí. A gente tem um músico maravilhoso no Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele já acompanhou Ney Matogrosso, enfim. E aí, há uns 12 anos atrás, a gente tem um encontro, né? Teve um encontro no Rio, que esse cara tava. E era fantástico a forma com que ele pegava, ele é jazzista, sabe? Ele pegava assim, ele pegava a partitura, ele destrinchava. Ele passava tudo que ele tava ouvindo pro braille, via computador. E aí saiu uma partitura em tinta, no caso para eu ver, e a dele estava lá em braille. E é interessante, eu acredito que isso aconteça. Eu acho que o cego, no caso, quem tem algum tipo de deficiência, que consegue esse tipo de superação, tipo um cego tocar um instrumento, enfim, eu acho que a sensibilidade dessas pessoas, ela é muito mais aguçada. Por exemplo, você vê um Stevie Wonder. E por quê? É porque eu acho que justamente isso, é porque ele precisa sentir alguma coisa diferente que não seja ele compensa aquilo que ele não tem. Ele não tem a visão, ele precisa compensar a audição. Ele precisa compensar as outras coisas. Né? Mas não é que tem superpoderes, né? Não tem, não é isso. É porque acaba compensando. Acaba assim, potencializando outros. Potencializando outros sentidos. Mas, enfim, voltando. Porto Velho. Tá. Rondônia. Foi primeiro para Vilhena, né? Fui pro teatro, né? Pro Teatro Nacional. Trabalhei, eu acho que 1 ano lá. E aí passei num concurso no Mato Grosso para arte. Ser professor de arte no Mato Grosso. E do Mato Grosso eu parei em Vilhena, né? Casei no Mato Grosso e tal. E na época a pessoa veio morar em Vilhena. E aí 1 ano depois... Gostei, né? A pessoa veio morar em Vilhena e eu vim 1 ano depois. Quando eu cheguei em Vilhena, eu falei, preciso trabalhar. E aí fui pra escola, dei aula de arte, mas eu queria mais. E aí eu montei uma escola de música durante uns 2 anos. E aí descobriram que eu estava morando em Vilhena, uma amiga minha em especial, que fez faculdade comigo lá em Goiás. Ela veio pra cá, assumiu os corais. Ela veio bem antes, ela formou, eu tava no Porto Velho ou Rondônia? Pra Porto Velho. Porto Velho. E aí, ela era casada também com uma delegada na época, eu acho que era delegada. Outra pessoa. E aí, ele foi transferido pra cá, uma coisa assim, e ela veio. E aí, então, ela, abriu o campo. Isso foi o elo, assim, desse olhar pro rumo de Porto Velho. Não foi assim, não foi intuitivo, na verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, ela tava querendo ir embora de Porto Velho. Então, era como assim, ela chegou, então eu vou embora. Mas até então, o coral, ele existia na minha vida de forma como cantora. Eu não pensava em ser regente de coral. Não. Tu era uma das cantoras do coral? Não. Eu cantei coral da faculdade, a gente tinha essa disciplina.
Eu cantei com 15 anos a minha primeira vez. Eu não cantei em corais lá no Piauí. Eu cantei em corais em Brasília, quando eu fui para Festival Internacional de Verão, que inclusive está começando agora, que é uma experiência muito bacana para quem quiser ir. Aonde? Como é que em é? Brasília. Chama Civebra. Ivebra? Civebra. Civebra. Que é um curso internacional de verão. Que eu acho que é a experiência que todo músico, todo legal. mundo tem que ir. Já tem, sei lá... Civebra. Olha aí, quem época, gosta, né? Na minha época tinha 40 edições, agora, sei lá, deve estar 60 edições, não sei. Faz muito tempo. Mas, enfim, foi no Civebra que eu conheci os regentes, assim, maravilhosos. E aí eu despertei aquilo. E quando eu fui para Goiás, aquilo eu tive todos os anos da faculdade corais e cantava no coral da universidade, cantava no coral da graduação e num coral e outro coral. Cantava em 3 corais. E lá eu fui dar aula nas escolas, numa escola, e aí eu fui para lá para reger um coral. Então eu comecei essa questão de reger, mas era coro de escola lá em Goiás. Então quando essa pessoa ela estava saindo daqui, eu vim para Porto Velho, mantive a escola ainda por um período lá em Vilhena e vim para Porto Velho. E assumi. Isso em que ano, mais ou menos? 2012. Naquele ano, então, tu veio para Porto Velho? Vim de mudança, porque eu já tinha vindo em 2011 para fazer entrevista, essas coisas. E aí, logo no início... Em 2008, tu estava em Brasília? Não. Porque em 2008 eu estava no SESI Música em Brasília. Não, eu estava no SESI Música, mas eu não te conhecia e não conhecia ninguém do Norte e nunca tinha pensado em morar em Rondônia ainda. Foi. Mas eu estava porque eu fui acompanhar uma cantora do Norte, do Acre, chamada Kellen Mendes. Eu fui visitá-la porque eu conhecia ela do Civebra. Então, assim, eu tava ali porque eu morava em Brasília, eu acho que nessa época ainda. 2008, eu acho que eu tava em Brasília. Então, já de partida para Mato Grosso. Inclusive, nesse SESI Música que eu participei, os jurados eram nada mais, nada menos. Por isso que eu fiquei em 4º lugar, mas foi um 4º lugar respeitado. Quem estava jogando, quem estava no jurado, TT Espíndola, Nico Rezende, o Francis Haime, que é parceiro do Chico Buarque, o Silvio Barbato, que era um maestro, que inclusive ele morreu num acidente do avião da Air France, que teve, que sumiu, demorou um tempão para acharem. Ele faleceu depois de um tempo nesse acidente, infelizmente. E, poxa, era tipo um campeonato brasileiro. Sim, era nível de Brasil. Foi ótimo esse 4º Tudo lugar. bem que não eram pessoas, digamos, artistas comuns, não eram aqueles artistas, né? Mas tinha muita gente boa. E quem ganhou, inclusive, foi um rapaz do Correio de Brasília, né? Haroldo, alguma coisa. E tô falando assim, a gente podia, de uma certa forma, até... E quem me apresentou lá foi o Gabriel Pensador. Eu lembro até hoje que ele fez rima com o meu nome. E agora o Silvinho, não sei o quê, o Silvinho é de Rondônia, que é da Amazônia. Ele fez um trocadilho assim, né? E o show da Zélia Duncan lá foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. E de volta quando nós voltamos de lá, aí isso era etapa nacional. Aí depois, por algum motivo, teve uma etapa estadual, que eu não lembro de ter tido muito SESI Música. Eu teve as que tiveram, pelo menos que eu ouvi falar, eu participei. Eu nunca ouvi falar muito sobre esses festivais do SESI. E aqui eu fui campeão, que foi onde a gente se conheceu. Mas, volta aí agora, trazendo já a história, né? Aí a gente... Isso já é um palpite. Aí tu fez concurso para educação aqui? Aí em 2012, quando eu vim... Não era para passar em concurso, né? Eu passei em 6, mas eu não ficava. Que é isso? Porque eu vivia mudando, como tu já percebeu, né? E não era nem... por que você quer mudar? Porque, enfim, eu achava... Tu toca algum instrumento? Eu tocava flauta. Flauta doce. Eu sou flautista doce de formação. É mesmo? Todas as 450 flautas, assim. Enfim. Mas também toquei flauta transversal, estudei piano, estudei teclado, né? Eu tinha que ter um instrumento, mas assim, o meu instrumento mesmo que eu estudei a fundo foi flauta doce. Agora, como educadora,
como professora de arte, como educadora de música, educadora musical, o que tu acha, assim, a música é algo que... Tu acha que devia ter música ou musicalização dentro da grade escolar? Sim, Tu acha que devia ter ensino musical eu dentro acho. Se você me perguntando pra mim, pra educadora musical, com certeza. Porque, assim, é claro que não é porque você às vezes... Eu acho que isso devia sempre uma coisa secundária, você aprender por fora e não... qual que, na tua opinião, como profissional, o que a música, no contexto escolar, técnico ali, de estar se ensinando na grade, qual seria a importância da música no aprendizado? Eu não estou dizendo que para mim não é importante, eu quero que você diga. Eu quero dizer na tua opinião, de fato. A música é algo que faria uma diferença, sei lá, cognitiva ou comportamental? Comportamental, eu acho que em todos os sentidos, né? E isso já foi provado com várias teses. Já teve algumas tentativas, né, de introdução. Inclusive desde 2008, né? Que a gente está na luta para que tenha, né, para que tivessem. Só que assim, a gente entende da questão que a gente não tem profissionais para isso. Né? A defasagem do ensino de arte já é muito grande. A gente tem uma defasagem muito grande aqui no estado. Vou trazer pra gente, mas isso é a nível de Brasil. A gente não tem verdade. Um professor de arte para cada escola. Aqui em Rondônia, a gente não tem nem perto disso. Né? Trazendo, não sei se eu posso falar isso, mas trazendo para a nossa rede, de 408, a gente tem 27 pessoas formadas. Assim, a média, sabe? Então, assim, é desproporcional. É uma coisa desproporcional. Então, você imagina a gente ter e contratar um profissional, um educador musical para cada escola, né? Não tem. Inclusive, na minha tese, dissertação de mestrado, né, quando eu estava escrevendo, e eu falo, a minha dissertação, ela falava sobre, que eu ainda estou no processo, né? Mas ela falava, tem uma parte que eu falo sobre a questão. Uma parte não, ela é sobre música na escola, só que como paródia, o uso de músicas, de paródias musicais no ensino da biologia. Como recurso, na verdade. Isso é uma ferramenta. E tem uma parte lá, eu não lembro agora o autor, enfim, infelizmente eu não vou lembrar, mas fala disso, né, que nas minhas pesquisas eu escrevo isso. Eu citei uma citação que eu faço sobre o ensino, a musicalização na escola, o ensino de música dentro da escola, ela sempre foi visto teoricamente como uma coisa muito boa, mas na prática ela esbarra na falta do recurso humano, né? Se tem professor de matemática, a quantidade de professores de matemática e português às vezes é falha, você imagina uma pessoa que é formada em artes, que não é tanta gente assim que tem esse interesse em se formar, né? Ou que já adquirir um conhecimento técnico que possa dar aula, e o sistema governamental, enfim, as nossas secretarias, elas não podem contratar o conhecimento empírico, tem que ser algo comprovado. Tem gente que consegue muito bem dar aula de música e nunca estudou. Sim. Né? A gente tem muitos exemplos, Silvio. E essa é a nossa realidade. É uma realidade que, isso acontece só em Rondônia. Não. Vamos puxar para cá, né? A gente tem uma grande quantidade de bandas e fanfarras aqui no estado. E quem dá aula, muitas vezes, é justamente aquele menino da época que, sabe, que às vira vezes, parceiro da escola depois que do às tempo. vezes nem terminou o ensino médio, mas ele tá ali, ele gostava e ele que toca aquilo ali, ele que bota pra frente. A gente tem vários casos, assim, né, dentro do festival, por exemplo, que chega um menino que tocava e aí aconteceu alguma coisa, aquele regente que era da época já não tá mais, ou enfim, ele vai lá e assume. Isso acontece direto. E isso é a nossa realidade. Então eu não tenho nenhum, para te falar a verdade, da quantidade de bandas que nós temos no estado, que chega tecnicamente 60 bandas. De bandas que você fala? Bandas e fanfarras. De fanfarra. Eu tenho um professor formado em música. Um professor formado em música. E ele não é da nossa rede. Ele é seletista, né? Então, assim, é uma coisa absurda. Inclusive, Rondônia, eu não sei se é Porto Velho ou se é Rondônia, porque eu não sou muito conhecedor dessa área. Eu gosto muito de fanfarra, acho legal. Nunca participei, mas sempre achei legal.
Mas eu lembro de algumas épocas. Porto Velho, ela é meio que um destaque até nacional. Porto Velho, que eu digo Rondônia, porque tem uns campeonatos, né, de fanfarra a nível nacional, e Rondônia, inclusive, aqui na rua da minha casa, o Luizão morava aqui. Luizão foi um grande educador, um grande mestre da nossa educação, que, enfim, eu tive o privilégio do Luizão ser meu vizinho. Ele morava 2 casas da minha casa. E ele era de fanfarra. E interessante que ele era cadeirante e ele regia, não sei se diz. Sim. Regia, né? Sim. Ele regia uma fanfarra aqui na rua da minha casa, formava aquele batalhão, era a coisa mais linda de arrepiar, eles ensaiando uma fanfarra. As meninas apontando espada pro lado e marchando, e os meninos vêm. Comissão de frente. A comissão de frente, né? É Baliza que diz, aquela menina que faz as acrobacias, enfim. Cara, era uma coisa assim. Aí eles, em alguns períodos, eles estavam ensaiando para um determinado evento. Aí eles sumiam. Tipo assim, foram pro evento. Quando voltava, eles foram campeões. Aí chegava a notícia que eles tinham sido campeões. E é como você fala. Os grandes nomes dessa, por exemplo, das bandas de fanfarra, são pessoas que vieram da própria fanfarra, mas não têm uma formação. Gostaram daquilo, tinham feeling para trabalhar com aquilo, o dom aflorou, e às vezes por uma necessidade de não deixar aquilo morrer, acabou tomando uma frente na comunidade ali onde ele estuda, e acabou, né? Existem nomes das antigas que são famosos na área cultural de Porto Velho, o grande professor da fanfarra, né? Pessoas das antigas. Eu lembro da gente na Carlos Gomes, eu indo pequeno, minha mãe me levando, meu pai, a gente indo assistir os desfiles, por exemplo, de 7 de setembro. Aí vinha as fanfarras na frente das escolas. Mas aquilo tinha muito peso na época. Existiam as batalhas, no bom sentido. Era uma escola tentando ganhar da outra mesmo, caprichando. Existe ainda. E existia aquela questão de um passar e o outro falar, tipo, tentar mangar, né, do outro. Não tá legal não, aquela rixa, né, de um querer esculachar o outro, mas não era briga mesmo. Era tipo assim, tentando botar o outro para baixo, né? E aquela coisa nostálgica, eu lembro, eu tenho uma saudade, como é que eu vou dizer, uma nostalgia sonora. Eu pequeno, então eu não via direito. Eu só via quando eu estava perto. Aí eu escutava aquele aquilo vinha vindo e aquilo arrepiava e eu achava aquilo muito bacana, cara. E algumas coisas hoje a gente não vê a mesma força, por mais que ainda tenha, como você falou, mas não tem, parece, aquele mesmo clima que tinha antes. Aí lá vem, né, o saudosismo daquela... Mas, enfim, ainda existe uma chama, existe pessoas que cuidam disso, existe... Meu amigo Leocélio, conhece o Leocélio? Sim. Pronto, Leocélio Eles sempre estão na ativa, né? Hoje, trazendo para nossa casa, né, de trabalho, a gente busca ajudar e busca manter a existência das bandas nas escolas de uma forma educacional. Então, assim, a gente precisa se preocupar com a formação de quem é essas pessoas que estão na frente, porque lidam com crianças, né? Lidam com menores de idade, muitas vezes são alunas, né? Então, assim, a preocupação hoje é a nível pedagógico. O que esses meninos estão entendendo, né? E como que está sendo esse processo. Mas existe ainda, e existe potências em Guajará, existe ainda potências aqui, existe Rolim de Moura, então é muito espalhado. Eu praticamente, a gente movimenta, por exemplo, dentro do festival, de 17 bandas, era ano passado, que viriam para Porto Velho, né? Então, assim, muito, existe bastante mesmo. Eu fiz um levantamento agora esses dias, 44 ativas, né? Então, assim, é um número expressivo ainda. Poxa. Não acabou. Não, mas calma lá. Quando eu falei assim que não tem mais, eu quis dizer daquele clima que se antes esperava de um 7 de setembro, que a gente viria, a gente sabia que iria lá, era uma coisa esperada. Sim. Isso que eu quero dizer. Hoje em dia o público, eu não sei, outra geração. Então, mas defendendo a classe, isso vai muito de gestão, de política, de organização. Quem que quer, né? Quem são as pessoas que querem que a banda vá desfilar? Quem são as pessoas que propõem, né? Por exemplo, a questão de concursos,
né? Quem são? Como é que faz? Existem recursos, não existe recursos públicos para isso, né? Quem que vai patrocinar isso, entende? Então é uma logística muito grande. Por exemplo, movimentar um concurso desses em Porto Velho é logística de hospedagem, alimentação, transporte. Por exemplo, é um transporte exclusivo. Você não pode pegar, botar a gente num ônibus, sei lá, da Eucatu, que eles não vão querer trazer os instrumentos. Então você tem que locar um ônibus para trazer os meninos, sei lá, de Cabixi, que e, às seja. vezes, um caminhão para trazer os instrumentos. Isso. Ou sabe? Então é uma coisa assim, não é uma logística fácil de se trabalhar, entende? Então é muito grande. Por isso também, né? O apoio não é tanto para eles. Então, não vejo em 7 de setembro. Porque às vezes é limitado, só vai participar tantos. Enfim, existem essas limitações hoje, né? Que talvez naquela época às vezes, não tinha por mais. logística também, não é justo você deixar alguém de fora. Tipo assim, eu só tenho tanto, só posso levar 2, aí fica 2. Só por uma questão logística já fica uma coisa chata, né? Já queria, poxa, são melhores, sei lá. Então, assim, você trabalha com cultura, né? Em escola, na educação, digamos assim, de uma forma geral. Qual que é o maior desafio, assim, hoje em dia? É falta, sei lá, na sua opinião, né? É falta de recursos, é falta de interesse dos alunos, é outra geração que está mais difícil de trazer eles para essas atividades. Enfim, qual seria o maior... Independente, eu não vou falar a questão de recursos, porque talvez nem seja. Não adianta você ter o recurso, mas você não ter aquele elo, aquela pessoa que vai intermediar até chegar ao meu produto final, que no caso é o meu aluno. Eu acho que a gente precisa hoje de pessoas que encantem os alunos para aquilo, para aquela cultura, para trazer eles e para mostrar. Ou um profissional, ou que seja um condutor, ou que seja, sei lá, um amigo da escola, um voluntário, ou que seja, sei lá, eu ou você. Não, eu digo assim, um agente que consiga fazer isso. É porque é que nem matérias. Tem matéria que você gosta, às vezes, por causa da forma que o professor dá tanto entusiasmo que você se interessa por aquela matéria. Pô, esse cara é fera demais, né? Então, é importante isso que tu está falando. Nem sempre é o recurso, é a logística. Às vezes, quem está ali na frente tem tudo para ser o cara, mas às vezes não sabe se expressar, não sabe passar o conhecimento, não sabe empolgar. Ou buscar informações, né? Não sabe aonde buscar informações, ou não tem, eu não vou... por que eu vou ir atrás, sei lá, vou levar o Silvio Santos para sala de aula? Mas eu não sei nem quem é, eu nem escutei. Não tenho tempo porque eu tenho matéria para dar, eu tenho prova para corrigir, sabe? Então, assim, mas eu não estou culpando o professor por isso, mas às vezes é o agente, o elo de ligação para que o aluno desperte o interesse. Então, é forma, é como fazer isso, né? Eu tenho observado na educação dos últimos 20 anos, por exemplo, que essa questão da gente, da preservação da cultura mesmo, do que é nosso, ela evaporou de uma forma que eu não sei o que é. Mas, assim, eu não sei, se eu perguntar hoje para um aluno o que é a música do meu estado, eles não conhecem. Eles não conhecem os expoentes da música daqui, por exemplo. Né? Então, de que forma que eu posso trabalhar isso? É isso que eu penso. Quando eu vou trabalhar, eu penso de que forma eu posso fazer com que o meu aluno desperte um interesse de pelo menos escutar no Spotify, que seja, quem é E tem muita gente boa. Exatamente. Mas ele não foi apresentado para aquilo. E o único lugar em que o aluno vai procurar culturalmente é na escola. Que ele deve receber essa informação. Porque quando ele sai da escola, Silvio, eu não consigo mais apresentar para ele Bumba Meu Boi, Bumbá, né, que seja, qual que é a diferença, quem é Silvio, quem é, sabe? Você falou, o Boi Bumbá é uma cultura muito forte aqui. A gente tem um movimento muito forte e sério de bois bumbás e quadrilhas. Mas é algo que mais quem está envolvido ali é que sabe daquilo. O público, de uma forma geral, ele é meio alheio, né? Não é uma coisa forte como, por exemplo, reservada às devidas proporções, Manaus, por exemplo, com o Boi Bumbá ou Parintins, que todo mundo é envolvido naquilo, é deles, eles defendem. Em qualquer faixa etária já se sabe o que é
o folclore do boi bumbá, Sim. né? E aquilo, o que você falou aqui, realmente a gente percebe isso. Mas eu acho que isso também tem a ver com o próprio capitalismo, no sentido da indústria fonográfica, o que se toca, o que se executa muito nas rádios. Que toca no meu né? radinho. Eu já assisti podcasts de produtores musicais, de artistas de peso. Eu tô falando, eu assisti um podcast de uma vez de uma produtora, que era a produtora da Anitta. E conversa vai, conversa vem. Corredor 5, Papo com Clê. Eu gosto muito desse podcast, que era só sobre viés musical. E ela falou, em um determinado momento, ela disse que o mercado sertanejo, no caso, é o que vende. Eles não pagam jabá. Presta atenção. Jabá é algo que é o valor que você paga para a sua música tocar. Eles não pagam, eles compram a rádio. Você sabe o que é isso? Eles alugam a rádio, eles arrendam. Só vai tocar a gente agora. E aí você muda de uma rádio. Tá tocando mesmo. Sai de uma rádio sertanejo, sai da outra sertanejo, vai para outra. Você fica meio que num beco sem saída. Sim. Né? E não tô aqui denegrindo, eu gosto de sertanejo. Né? Não é o meu estilo que eu toco, eu sou músico, eu gosto do pop rock, MPB. Mas eu gosto de sertanejo. Mas é algo que te leva a escutar aquilo. E acaba não achando pontos, não te dando brecha para escutar o que eu, por exemplo, dificilmente eu ligo a rádio, tá tocando um Lenine, um Lulu Santos, sei lá, algo que eu gosto, do meu gosto. Né? Fica uma coisa até meio covarde, meio injusto. Né? E o que você está falando. Tanta gente boa. Aqui tem rádio, tem uma rádio aqui, se eu não me engano é a 107. Eu estou falando aqui de Porto Velho, Rondônia, tá, pessoal? É uma rádio chamada, aliás, eu não vou saber o nome do programa, mas eu acho que é a 107.5. Eu falo assim porque coisas boas têm que ser faladas. Eles tocam músicas minhas, tocam música do Bado, Bari Bononato, Ernesto Melo, Zezinho Maranhão, Vitrola de Ficha, enfim, muita gente boa daqui, né? Mas é visto como uma rádio, é rádio regional. É rádio regional. É tipo, já pega um estigma, é daqui. Não, nessa rádio só toca coisa daqui. Como se não fosse um produto. Como se não fosse uma coisa que tivesse num cardápio ali, como qualquer outra música. É visto como um prato exótico no cardápio. Entendeu? Então, isso que tu está falando é muito importante no contexto de trazer os alunos para um pertencimento. Exatamente. O que é que está no meu entorno? Quem eu sou, da onde que eu vim, Quem são as pessoas que me representam culturalmente falando, assim, regionalmente falando? Porque quando a gente vai para fora, Silvia, a primeira coisa que a gente vai para, sei lá, para um outro país, você vai para onde? Você vai para o museu? Você vai para uma igreja? Você vai visitar os pontos turísticos? Então, isso que eu sinto falta, né, assim, que a gente tenta, eu enquanto professora tento mostrar, é trazer os alunos para esse pertencimento. Não só os alunos, mas as pessoas também. Então, trazendo já para o coral, quando eu comecei o Canto para Todos há 10 anos atrás, era justamente para chamar a atenção de uma população que via um coral de pasta, segurando uma pasta, todo mundo parado, né? Então, quando eu trago um coral cênico, e que não canta segurando uma pasta, canta por 1h30, 2 horas, e tá ali fazendo cena, tem uma história, tem um contexto, já é uma outra realidade. Eu não me lembro de fazer um dia de espetáculo que eu tivesse cadeiras vazias. Eu não lembro, né? A gente teve um público nesses anos, assim, nesses 10 anos, eu tinha feito as contas, mas foi sei lá, cada temporada a gente tem 1.000 pessoas, né? É pouco, porque a gente faz num teatro menor, até por uma questão de acústica, né? Mas, sei lá, um público... Mas é uma resposta. Você tem cerca de 15.000, um público de 15.000 nos últimos 10 anos, para irem assistir um coral, né? 4 noites lotadas, 5 noites, interior, enfim, né? Você levar uma prática que não existia, assim, de forma tão esperada, né? Então, é uma formação de plateia. Então, fora a educação,
eu também trabalho com educação no coral quando eu estou formando uma plateia. Então, assim, a minha plateia é uma plateia que vai todos os anos, já fica esperando o outubro do ano que vem, né, para poder voltar para lá, para ver o coral de novo. E assim vai aparecendo outros corais que vai fazendo o mesmo formato. E a gente tem visto, eu tenho visto, que muitos corais estão enchendo teatro. E isso é uma coisa importante, você levar o público ao teatro para assistir. Você ter aquilo ali, aquela casa de cultura cheia de pessoas. Eu lembro, uns anos atrás, que a gente sempre passa ali na frente do Museu da Memória, por exemplo, e não entrava, né? Não entrava. O que era aquilo? E aí depois começou uma movimentação lá dentro, as pessoas começaram a conhecer o museu, começaram a ir para o museu. Agora o museu fechou de novo, né? Por uma questão de reforma. Enfim, é manter e ter o respeito com os equipamentos culturais, com a cultura do Estado, né? Eu falo do Estado de uma forma geral, porque a gente acaba trabalhando com o Estado, mas ter um respeito, ter um pertencimento, né? De por que eu não vou frequentar aquilo ali, de valorizar mesmo. Tem shows belíssimos que vêm de fora para cá, o Sesc traz muito isso, a gente tem um parceiro muito grande, né, que é o Sesc, que é quem fornece cultura de qualidade. Exatamente. Agora você tocou num ponto importante. Entendeu? E tem 8 pessoas assistindo. Geralmente músicos ou atores, né? Que estão de alguma forma envolvidos naquele ramo. Que de alguma forma, é verdade. Ligado, sabe? Tem um show do Silvio no Sesc. Sei lá, vai tua família, alguns poucos amigos teus, porque às vezes tá tocando, a mulher de algum músico que tá tocando contigo. É verdade. E é isso. Esse é o nosso público. De música, não tô falando que as músicas são ruins, não são, mas a finalidade de cada um tem seu espaço. É verdade. Né? Inclusive o Sesc, é bom falar, isso é muito importante. Eu, como artista, o Sesc, ela é uma... nesse plano aqui que eu quero falar, inclusive, que eu acho que você vai concordar comigo, né? O Sesc, pessoal, artisticamente falando, ele foi muito importante para mim. O Sesc, eu me profissionalizei nos eventos do Sesc. O primeiro festival que eu fui premiado com música, como compositor, foi o Sesc. Acho que foi em 2002. Depois eu fui em 2003. E aquilo foi me dando uma força de lá, mostras de músicas. Aí os outros projetos do Sesc, lançamento do meu primeiro CD. O Sesc sempre foi uma instituição, e o que eu acho legal, ele mantém aquilo. Ele não é algo que o mercado vai para esse rumo e ele vai... Ele mantém essa pegada, essa coisa meio regional. De preservação mesmo. De preservação de uma cultura mais raiz. Não sei explicar exatamente. Mas ele apoia esse movimento, digamos assim, do autoral. Né? E, então, os palcos do Sesc, eles são muito importantes. O Sesc é uma instituição muito importante de uma forma geral, mas culturalmente falando, pelo menos aqui em Porto Velho, e pelo que eu vejo nos programas, na programação do Sesc, que passam televisão, enfim. O Sesc, ele é um agente muito grande e importante para muitas pessoas, né? Teve grandes shows, eu já assisti grandes shows que eu considero assim, foi em alguma programação do Sesc. João Bosco, eu já vi um show do João Bosco, que é meu ídolo. Showzaço, assim, um cara, voz e violão, e tipo assim, versões que ele fez nesse show que, cara, a música que eu mais gosto é nessa versão desse show aí que ele fez no Sesc, por exemplo. Então, assim, você tocou num ponto muito importante. Não é só, de uma certa forma, o poder público. Existem instituições que também podem fazer diferença. E o Sesc é uma que está muito presente nesse contexto. Né? E você também, eu já percebi não, né? Eu já vi que você trabalha em algumas instituições de coral, né? E, enfim, eu já vi trabalhos teus assim que eu ficava... Porque antes eu ficava assim, eu achava coral chato. Essa é a primeira visão que eu tinha de coral. Mas quando você para assistir e apreciar um coral, você vê a importância do conhecimento musical que está implícito naquilo. Então, assim, eu como músico, eu começo a ver a importância da região grave, dos mais agudos, aí entra o contralto, o barítono, né, essas coisas. Essa divisão, aí na hora que tá escutando aquilo junto, uníssono, fica uma uníssono não. Você tá escutando vozes então, formando um acorde.
Porque Pronto, uníssono você vai vai escutar estar só uma voz só. Não, te mas corrigindo. não, mas eu até agradeço. Mas o que eu quis dizer, que eu achei que estava certo, é que, tipo assim, é que tudo junto parece é uma coisa só. É uma coisa. Por isso que eu digo, assim, eu fiz uníssono nesse sentido. E quando você olha com a sensibilidade, sei lá, artística, eu passei a admirar aquilo de uma coisa assim, como é que eles fazem isso, cara? Aí, às vezes, vai ver uma pessoa falando, ela tem uma voz diferente, mas quando ela tá junta, aquele grupo, aquilo funciona de uma maneira muito... E uma coisa que eu achei interessante, a última vez que eu vi a Sabrine regendo coral, foi no evento no Palácio das Artes, ou foi no Teatro Guaporé. E eles cantam, eu percebia isso em algum, eles cantam meio que te olhando. É mais ou menos assim, não é te olhando fixo o tempo todo, mas é como quem diz assim... E agora? Não, mamãe tá ali, né? Qualquer coisa, se tiver, e tu, de longe assim, às vezes tu fazendo algum gesto. Ou não, ou então eu tô só parada olhando. Exatamente, mas é muito bonito, é a palavra que vem na minha mente, é bonito. E eu tinha muito costume de coral parado. E com a pessoa regendo e dando Exatamente. as entradas, E contigo eu já vi já dançando, porque deve ser mais difícil, né? Dançar e manter a concentração na sua tonalidade. Manter o texto, às vezes uma coreografia, ou às vezes uma cena, né? Que no meu caso é mais cênico do que coreográfico, né? Que não deixa de ser uma cena. Mas é isso. E a minha questão de estar ali na frente é independente, é como líder, né? Tô aqui, tá tudo certo. Não que eles não saibam o que fazer, mas às vezes eu tô ali para dar o suporte e o direcionamento, porque o meu trabalho, ele é no ensaio. O meu trabalho, assim, onde eu gasto toda a energia. É no ensaio. Então, e uma coisa importante, Silvio, que além dessas nuances musicais, dessas formações musicais que esses cantores passam, ali é um grupo que não são artistas profissionais, não vivem daquilo, entendeu? Eles estão ali como uma proposta de qualidade de vida dentro de uma instituição pública que mantém aquilo ali, né? Então, a maioria dos corais que eu trabalho são coros leigos e que tem uma finalidade, principalmente qualidade de vida. Pessoal, para cada um que está ali. Eu rejo um coral da terceira idade do Sesc, né? Então, é um barato, porque elas estão ali para ter uma qualidade de vida, para continuar, assim, já tô, sabe? Deixar mais leve, emocional mais leve. Porque a voz, geralmente são senhoras de 80 anos, já 87, já chegou. Então, assim, as cordas, as pregas já não estão mais, né? Problemas de várias formas, refluxo, enfim. E aí, você não tem o que você fazer. Você vai dar um direcionamento para que ela melhore. Vamos respirar, vamos fazer assim desse jeito. Então, é um direcionamento, e é um direcionamento que fica agradável, né? Então, eu prezo pela qualidade técnica, mas também eu tenho que lembrar que aquelas pessoas, elas não são só profissionais, né, da voz. Ninguém pode exigir o mesmo que exigiria de um profissional. Eu não exijo, né? Agora, quando por exemplo, uma época de temporada, eu tenho uma fonoaudióloga, eu tenho uma preparadora corporal, eu dou suporte. Um trabalho mais complexo, né? mais completo. Eles, eu dou suporte. Cara, tá. E projetos, assim, em andamento? O que tu é uma pessoa que não sossega. Eu sei que tu sempre tem alguma coisa que tu tá fazendo, tem algo que vai lançar, tem algo que vai acontecer. E o que tem aí? O que a Sabrine Sena pode falar que tá em andamento? O que tá acontecendo nesse momento? E nunca nada é meu, né? Sempre eu tô organizando a vida de algum... Enfim, agora a parte produtora, né? Tem alguns shows esse ano, principalmente com os grupos vocais do qual eu administro, né? Que sou a preparadora, acabo sendo a preparadora, às vezes eu canto, que é minha parte divertida, às vezes. Porque eu tô ali na regência, eu tô trabalhando, eu não tô me divertindo, não consigo me divertir. Então a gente pensou em alguns projetos.
Um deles é fazer o show que nós fizemos na época da pandemia, que era o Canta Zezinho mesmo, de verdade, que são as músicas do Zezinho Maranhão, já com essa pegada de valorização dos artistas daqui. Não sei se eu posso falar, mas também tem um show do Mauro, né? Tem uns shows do Mauro Araújo, que é um Pode artista falar. daqui também. Meu amigo Mauro, um abraço. Que terá, Mauro voltou, que terá alguns shows, né, dele para divulgar o trabalho dele. O Mauro tem 2 CDs lançados e uma experiência imensa, né? Então Que, tem inclusive, isso. daqui uns dias, tenho certeza que o Mauro vai estar aqui com a gente. Enfim. Tem o meu show. Tem os 25? 25? 27. 27 anos de carreira, Silvinho Santos. Eis aqui a produtora artística do meu show. A gente já está em conversas, né, sobre essa produção. E essa bagagem toda que você tem, Sabrine, e quem ainda não conhece a Sabrine, eu posso dizer que ela é uma profissional de primeira prateleira, né? Quando a gente entrega um projeto ou compartilha um projeto tão importante com um determinado profissional, você não escolhe o primeiro que vem passando. Você pensa assim, tem que ser aquela pessoa. Só se ela não puder, aí você, sei lá, vai para o segundo plano, enfim. Você não é a única pessoa que eu conheço que poderia fazer isso, né? Mas além da nossa amizade, nós já trabalhamos juntos e eu conheço a profissional que você é e o seu engajamento pela nossa cultura, pela música, pela arte de uma forma geral. E nós, como educadores, para quem não sabe, nós somos da educação, né? E eu acho bonito. E você é de cultura na escola, né? Você é voltado de cultura na escola, assim, ou seja, tem tudo a ver com a base, exatamente, com uma iniciação, né, de uma vida cultural, digamos assim, nos adolescentes. E eu queria aqui falar para você, né, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, que, mais uma vez, foi muito bacana, agradecer por você estar aqui nesse momento. Esse é o primeiro Pod Blá, né, é um projeto que estava, digamos, parado, engavetado, desde a pandemia, né, quando eu estruturei tudo, e coisas ruins aconteceram, a ideia deu uma esfriada, e aquelas turbulências vão acontecendo, mas eu não deixei morrer essa ideia. E é justamente isso. Eu estou feliz por quê? Porque você é uma pessoa que tem tudo a ver com o viés do que eu quero que esse programa, esse podcast, tenha, né? Essa coisa da informação. Quem assistiu, né, ou quem estiver assistindo esse podcast hoje com a Sabrine, com certeza aprendeu sobre a história dela, aprendeu muitas coisas sobre o conteúdo que foi discorrido aqui, sobre cultura, a questão do musicografia braille, né, SV... Que a gente nem estava na pauta. O evento que você falou de Brasília, SV... Que é o Civebra. Civebra, né, se você quiser se inteirar melhor, você vai pesquisar sobre isso. Falamos aqui sobre fanfarra, enfim. Tudo que foi discorrido aqui, de uma certa forma, promove a cultura, traz informações sobre determinados ramos, determinadas vertentes, vamos dizer assim, da cultura. Então, Sabrine, muito obrigado por esse tempo que você passou aqui nesse bate-papo e suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu fico feliz de falar de cultura, apesar de Rondônia não ser o meu estado, eu acho que eu já tenho quase mais tempo de Rondônia do que eu tenho quase mais tempo de Rondônia do que do Piauí, né? Do que do estado que eu nasci. Eu já conheço mais, até pela questão de Tu saiu do Piauí professora... Eu saí com 17. Mas tu assim, já tem mais tempo fora. Com 15, né? Vai fazer as contas da idade, né? Vamos descobrir. Né, com 15, eu saí para Brasília, e aí, que foi quando eu conheci o Civebra, no caso. E aí eu voltava todos os anos, então assim, meu nível mudou. Meu pensamento não, ali não é meu lugar. E aí eu tinha essa ideia de levar tanto a parte
cultural justamente para comunidades em que eu sabia que não tinha aquele despertar cultural. Então, isso é uma coisa que vem minha desde pequena, né? E, então, assim, fazer isso em Rondônia é um prazer. Pô, que Então, legal. obrigada. Que legal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Mais uma vez eu digo, siga a gente nas redes sociais, acompanhe, consuma o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai tirar algo positivo e com o tempo você vai sentir que a gente vai aprimorando, a gente vai aceitando aí alguns comentários, algumas sugestões para que a gente amplie cada vez mais esse universo cultural informativo que eu pretendo que seja Pode Blá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima.